Olá, meus amigos, graça e paz. Estamos aqui hoje ocupando esta ferramenta para a transmissão da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Guaratuba. Queremos trazer uma rápida explicação. Os irmãos sabem que estamos passando pelo momento de dificuldade e se faz necessário nós mantermos esse canal de comunicação para não deixar os irmãos sem esta ferramenta, sem esta lição da escola dominical. Por isso resolvemos fazer isso e transmiti-la aos irmãos para que os irmãos não percam nenhuma lição. Nós estaremos nesta hora estudando a lição de número 12, que traz por título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo dessa lição se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 2 e versículo 52, onde diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, no seu capítulo 2, versículos 40 a 52. Nós não vamos estar fazendo a leitura para remir o tempo e aproveitar esse espaço para que os irmãos possam aproveitar o máximo possível. Muito bem. Essa lição é de suma importância porque ela vai falar, ela vai nos ensinar, vai nos mostrar a respeito da cristologia. A cristologia tem por definição a parte da doutrina cristã que estuda a pessoa de Cristo no seu aspecto humano e divino. Lembrando que das principais funções da doutrina de Cristo é apresentar um embasamento bíblico comprovando que Jesus, enquanto homem, foi Deus e, sendo Deus, assumiu uma forma humana. Muitas pessoas e muitos estudiosos têm um entendimento de que Jesus não assumiu completamente a forma humana e não assumiu completamente a forma divina. Pensamento esse que nós contrariamos e temos base bíblica para isso, e é sobre isso que nós queremos aprender nessa noite. No livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e versículo 23, está escrito: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sendo assim, meus queridos irmãos, nós temos o entendimento que Jesus foi dotado de duas naturezas, uma humana e a outra divina. E isso tem base no conceito chamado de união hipostática, que interpreta que Cristo subsiste em duas naturezas, uma natureza divina e outra humana, e que essas naturezas não se fundem e nem se alteram. E por outro lado, elas não se separam e nem se dividem, significando que, no nosso entendimento, Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Vamos para o tópico de número 1 da nossa lição, que diz: Jesus, o verdadeiro Deus. Esse primeiro tópico, meus irmãos, ele vai analisar especificamente a pessoa de Jesus Cristo e a sua divindade.
A Bíblia ensina sobre toda a humanidade de Cristo, bem como sobre toda a sua divindade. Como já falei anteriormente, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E existem duas verdades essenciais a respeito de Cristo para a gente ter esse entendimento. Para que tenhamos esse entendimento, é necessário que a gente compreenda duas verdades essenciais a respeito de Cristo, embasados no que Isaías disse no capítulo 9 e versículo 6. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Perceba que o texto diz que um menino nasceu e um filho se vos deu. Então nós aprendemos que o menino, ele teve que nascer, e um filho foi dado por Deus. Então nós entendemos que, como homem, Jesus teve uma concepção natural, nasceu na Judéia pouco mais de 2000 anos atrás. O método do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, melhor dizendo, da geração de Jesus, melhor dizendo, ele foi divino. Ele nasceu de uma virgem, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Mas a sua concepção, ela foi natural. Vida intrauterina, teve o seu período de gestação e teve um parto. Então, nós precisamos analisar e ter a compreensão que, como homem, Jesus foi uma pessoa absolutamente normal, natural. E como Deus, o que nós aprendemos de Jesus como Deus? A Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar que Jesus Cristo, ele já existia eternamente antes da sua encarnação. O evangelista João, no capítulo 1 da sua carta, do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no versículo 14 da mesma epístola, João vai dizer o seguinte no capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele foi homem enquanto homem, mas não deixou de ser Deus. Ele teve um nascimento, ele teve uma concepção, ele foi gerado, teve uma vida intrauterina. Nós entendemos que ele foi gerado pelo Espírito Santo, porém, a sua nutrição, a sua gestação, a gestação de Maria, sua mãe, ela foi exatamente como de qualquer outra mulher, naturalmente. Isso é que nos dá base para entendermos que Jesus teve uma natureza humana, um corpo físico, mas não deixou a sua natureza divina. O subtópico 1 do primeiro ponto fala sobre a eternidade de Jesus com o Pai. Nesse contexto introdutório da Epístola de João está escrito, no capítulo 1 e no versículo 3, João vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outro texto, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17 e versículo 24, está escrito: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes
da fundação do mundo. Outro texto importante que não podemos deixar de citar está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, o versículo 20, que diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então significa que Jesus ele estava com o Pai antes de todas as coisas existir. Ele é coparticipante da criação. Jesus participou de toda a criação de forma efetiva. Nós não podemos deixar de analisar e ponderar de que Jesus ele estava ativo na criação. Jesus não era uma mera figura que não tinha uma atividade enquanto estava com Deus, mas ele participou da criação, ele esteve com Deus na criação e as coisas que foram feitas passaram por Jesus. Por isso que João vai dizer que nada do que foi feito, se não fosse por ele, havia existido. O subtópico 2 fala dos atributos e grandezas e da sua perfeição. Jesus possui atributos incomunicáveis que são exclusivos de um ser divino. Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós entendemos que Jesus, dentro do conceito teológico que nós defendemos, nós entendemos que Jesus ele teve vida em si mesmo. Ele é imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Sendo homem, como parte da sua missão, usou a prerrogativa de, com atitudes e palavras, demonstrar a sua divindade. Perceba que Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 20, ele vai falar assim em um certo texto: e vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Se Jesus não fosse Deus, ele jamais teria o poder de proferir tais palavras. Então, aquilo que Jesus falou, ele deixou claro que ele tinha um poder sobrenatural, um poder divino. Percebemos também a atitude que Jesus teve com a mulher adúltera, quando ele diz: vá e não peques mais. Se ele não fosse Deus, não teria autoridade para, com aquela atitude, liberar a mulher daquela situação. O subtópico 1.3 diz: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. O texto mais elucidativo para o entendimento desse esvaziamento está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto está embasado no conceito teológico que chamamos de kenosis, que trata do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós,
em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus esvaziou-se da sua glória para ser semelhante aos homens. Cristo não abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão de algumas prerrogativas divinas. Por exemplo, ele abriu mão da onipresença. Jesus nunca esteve no mesmo lugar ao mesmo tempo. Você não vai ver isso na Bíblia. Você vai perceber que Jesus, em determinadas situações em que ele estava num lugar, ele não poderia estar em outro lugar ao mesmo tempo. Lembro-me aqui, por exemplo, de quando ele foi comunicado da morte do seu amigo Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus foi chamado e ele pediu um tempo para que estivesse fosse até a aldeia de Betânia para ver as irmãs de Lázaro e atendê-las naquela necessidade. Jesus, ele não se teletransportou, ele não saiu de uma forma simultânea e chegou lá imediatamente com um abrir e fechar de olhos ou com um estalar de dedos. Não. Jesus, como homem, ele precisava se deslocar até aquela região. Só que Jesus, ele não abriu mão da sua onisciência. Ele sabia de tudo que iria passar, até porque ele veio para atender um propósito divino. Ele veio para cumprir um propósito de Deus que havia sido estabelecido pelo próprio Deus para redimir, para remir a humanidade. Então Jesus sabia o que lhe esperava, ele sabia pelo que iria passar. E há uma questão que nós nos perguntamos: por que Jesus fez-se semelhante aos homens e não igual? E aqui surge um aspecto importante para que a gente tenha um pouco de entendimento do que Jesus se tornou, né? Lembrando que Cristo ele foi semelhante ao homem na sua estrutura antropológica, como ser humano com as suas limitações humanas. O corpo físico de Jesus tinha limitações humanas, mas a sua natureza, esse ponto que nós devemos deixar bem claro, bem específico para o nosso entendimento. Jesus ele tinha um corpo físico sujeito às intempéries, às adversidades de qualquer outro ser humano, mas a sua natureza era divina. Ele não abriu mão da sua natureza. Como diz um antigo hino que nós costumeiramente cantamos e gostamos de cantar, que tem uma das suas partes, um dos trechos desse hino, diz que ele deixou o esplendor da sua glória, né? Sabendo todo o seu destino aqui. Mas Jesus não abriu mão de ser Deus. Na sua estrutura ontológica, isto é, em si mesmo, em sua essência, ele era divino. Eu digo era porque estamos tratando da sua encarnação. Então, quando Jesus esteve na terra, quando ele veio cumprir o seu propósito, Jesus, ele tomou essa forma de homem, né? Mas a sua natureza, ela se manteve intacta, né? Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um, né? Ele está querendo dizer que ele e Deus tinham o mesmo entendimento, tinham a mesma essência, né? Certa feita, um certo discípulo, ele pergunta para Jesus para que o Pai fosse mostrado. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 14, um texto bem conhecido da Palavra de Deus. Quero ler aqui com os irmãos, rapidamente, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, melhor dizendo, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então nós percebemos que Jesus, ele na sua
natureza, ele não deixou de ser Deus. Ele estava em sintonia com Deus e veio para tratar dos negócios do Pai aqui nessa terra. Um certo teólogo que eu gosto muito diz: o homem feito à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Porém, Adão pecou e perdeu a perfeição. Com o advento do pecado, nós fomos feitos imagem e semelhança de Adão, porque fomos concebidos em pecado. O único que é a imagem e semelhança de Deus é o homem perfeito, Jesus Cristo, o segundo Adão, que é sem pecado, como afirma a palavra de Deus. O tópico 2 da nossa lição: Jesus, o verdadeiro homem. Lembrando que os judeus esperavam por um Messias e as Escrituras anunciavam o surgimento de um rei, alguém que viesse remir Israel. Então, é sobre isso que esse tópico da lição vai nos mostrar. Israel não foi pego de surpresa com o advento de Jesus, né? Eles estavam esperando o Messias e Jesus, quando se revela, quando ele surge, ele deixa bem claro aos seus discípulos, ele deixa bem claro àqueles que lhe seguiam e àqueles que lhe indagavam o que ele realmente era. A lição vai dizer que Jesus estava no seio do Pai. Nós entendemos que antes da encarnação, Jesus, esse era o habitat de Jesus, por assim dizer, né? Estar com Deus não significa que Jesus não estava em atividade. Jesus estava em plena atividade. O texto de João, no capítulo 5, versículos 17 a 19, diz: Jesus respondendo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque quebrava a lei do sábado, né? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não fizer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus não foi uma ideia de Deus para resolver um problema momentâneo da humanidade em uma determinada situação. Jesus é o plano perfeito para redimir toda a humanidade através dos séculos. Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, os irmãos, observem que Jesus, ele veio com propósito, ele abriu mão da sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo para cumprir um propósito de Deus, né? Para resolver o problema da humanidade, o problema que o homem tem com o pecado. Jesus veio para quebrar essas cadeias e trazer, através do seu sacrifício, oportunidade de vida ao ser humano, ao homem. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, o próprio Cristo diz, todo aquele que nele crê será salvo, né? Tópico 2, subtópico 2 do capítulo 2, profetizado no Antigo Testamento. Jesus é apontado em todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, além de todas as profecias que o apresentam, não só para os judeus, mas também para os gentios. Tem um texto no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 11, que eu gosto muito, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios. Algumas versões dizem entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso,
e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Vale ressaltar que Jesus é o tema principal também dos pactos da história bíblica. Além de ele ter essa aparição em todo o contexto do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, ressaltando também que entendemos que João Batista foi o último profeta, assim ele é chamado de profeta do Antigo Testamento. Então até João, fazendo aqui uma ressalva, até João, Jesus foi mencionado diversas vezes e falado, apontado com o seu surgimento para mudar a história da humanidade. Entendemos que o advento de Jesus, a vinda de Jesus, ele trouxe uma mudança de comportamento. Tem o antes e o depois de Jesus, Jesus mudou a história da humanidade por completo, ok? E nós também salientamos sobre as alianças, sobre as alianças que Deus firmou com o homem. E das 7 alianças que Deus estabeleceu com o homem, a edêmica, adâmica, noética, abrâmica, mosaica, davídica e a nova aliança, nós percebemos que dessas 7, a aliança com Abraão e a aliança com Davi estão intrinsecamente ligadas à pessoa de Cristo. Mateus, no seu Evangelho, capítulo 1 e versículo 1, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui mostra que Jesus está ligado intrinsecamente a essas duas personagens através das alianças que Deus estabeleceu, tanto com Abraão como com Davi. A aliança abrâmica, ela trata das promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Como diz em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 16. Todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo pela fé são filhos de Abraão. A promessa de bênção universal é plena e finalmente cumprida em Jesus Cristo, através dos quais pessoas de todas as línguas, tribos, nações estão incluídas na família de Abraão. É como diz o texto de Gênesis, no capítulo 12, versículos 2 e 3, quando Deus diz para Abraão, firmando o seu pacto, a sua promessa com Abraão, ele diz: eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o texto bíblico. E a aliança davídica, meus queridos e amados irmãos que nos assistem, segundo Samuel, no capítulo 7, versículo 16 e 17, Deus ele vai falar com Davi, dizendo: porém a tua casa, através do profeta Natã, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. Então as promessas de descendência, terra e bênção dadas a Abraão seriam asseguradas pelo governo davídico. Então tudo aquilo que Deus havia prometido lá para Abraão, fazendo com ele um pacto de bênção, de bênção sobre a terra, de introdução na terra, de conquista de território, fazer com que a descendência de Abraão fosse próspera, ele confirmou através daquilo que havia prometido a Davi. De um modo semelhante, as bênçãos prometidas no pacto mosaico se realizaram sobre
os reis davídicos fiéis, mas se eles se desviassem do Senhor, então as maldições viriam sobre ele. Então Deus estabeleceu uma aliança com Davi, porém Deus deixou bem claro que se houvesse desobediência, se houvesse um afastamento de Deus, se esses reis viessem a desobedecer Deus, evidentemente essa aliança seria quebrada, não por Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus ele prometeu, a sua palavra permanece intacta. Mas se esses homens que assumissem o poder, eles viessem a vacilar, desobedecer a Deus, evidentemente essa aliança, eles estariam quebrando essa aliança. Isso fica claro, irmãos, naquilo que Deus ele fala para Salomão em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 17 e 18, quando Salomão ele constrói o templo, ele consagra esse templo a Deus, ele faz uma oração a Deus, pedindo para que Deus se manifestasse e recebesse aquilo que ele estava oferecendo a Deus. Deus se manifesta para ele, Deus faz umas considerações a ele, falando que Deus estava sobre a vida dele, sobre a vida do povo, porém Deus ele faz uma ressalva dizendo nos versículos 17 e 18 de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, quando Deus diz a Salomão: e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, nós conhecemos a história, sabemos que Salomão ele vacilou, ele acabou cometendo alguns erros, alguns deslizes, e isso custou caro. Depois disso, a gente através da Bíblia, através daquilo que nós estudamos e lemos, percebemos que o reino, a partir daí, caiu em derrocada, o reino acabou se dividindo e Israel nunca mais foi o mesmo. A gente entende que o período de Davi foi um período em que Israel viveu a sublimidade, Israel viveu um tempo de glória. A Bíblia diz que os reinos da terra temiam o rei Davi. Mas a partir daí, infelizmente, os reis que o sucederam não obedeceram à vontade de Deus e acabaram sucumbindo. O subtópico 2.3, encarnado no Novo Testamento. O corpo físico de Cristo tinha as mesmas fragilidades como o de qualquer outro homem. Ao se encarnar, recebeu humanidade em um corpo, porém a sua natureza é imutável, por isso permaneceu com a natureza divina. Por essa razão, Cristo não era vulnerável ao pecado. A Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós entendemos que Cristo, ele podia em seu corpo físico sentir tudo que qualquer homem natural sente: frio, fome, sono, sede, emoções, dores e tudo mais que você imaginar que qualquer ser humano comum pudesse sentir. Mas nós entendemos, nosso conceito teológico, a nossa visão teológica, nós entendemos que mesmo tendo esse corpo físico na mesma forma, na mesma estrutura que qualquer outro ser humano, nós entendemos que Jesus ele não podia pecar, porque a sua natureza não aceita o pecado. A natureza de Cristo não aceita o pecado, porque a sua natureza ela é divina. Por isso, Jesus é o homem perfeito, porque nele não há traços do pecado original. Lembrando que Jesus, já falamos aqui,
vamos frisar para que haja um bom compreendimento. Jesus ele foi gerado do Espírito Santo, mas a sua concepção foi natural, porém, ele não estava suscetível ao pecado que qualquer outro ser humano está sujeito. Nós, como seres humanos, a nossa natureza é suscetível ao pecado. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado por causa do primeiro pecado, o pecado original, o pecado de Adão. Lembrando que Adão, ele também fora feito um homem perfeito. Deus o criou perfeito. Porém, a sua natureza, houve uma distorção com a desobediência. Mas Jesus não. Jesus, sendo o segundo Adão, ele é o homem perfeito. Nele não há pecado. Nele não há variação de nenhum tipo de sentimento pecaminoso, ou não houve enquanto homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 45, diz: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante. Paulo continua falando, no mesmo capítulo, no versículo 47, dizendo a respeito de Adão: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Subtópico 4:2-4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo correto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Aqui está mais um texto que também deixa bem claro a sua humanidade, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Cristo encarnado fazia parte do plano de Deus para remir o homem do pecado, ao qual ele próprio se ofereceu para fazer parte. Já falamos aqui anteriormente que o próprio Cristo, ele se ofereceu para fazer parte desse plano de redenção do homem. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz: e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo deixou sua eternidade para se inserir em um espaço de tempo pré-estabelecido pelo Criador, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para resgatar o homem do seu pecado. Mateus, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vai dizer: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Um cenário estava montado. Cristo surgiu no tempo certo, na hora certa. Ele não se atrasou, ele não se adiantou, ele chegou no tempo determinado. E ele surgiu, como diz o texto de Mateus, um povo que estava perdido, um povo que estava sem direção. Então, essa grande luz raiou. E aqueles que estavam assentados na região da sombra e da morte, Cristo raiou para essas pessoas, trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de amor, uma mensagem que estabeleceu, que restabeleceu, que religou o homem a Deus através do sacrifício de Cristo. Por isso, o evangelista João diz, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que todos conhecem, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O subtópico 2.5, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Lucas
capítulo 2, versículos 4 e 7, vai dizer assim: E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus, ele não surgiu como um forasteiro em Jerusalém e começou a pregar, como muitos, segundo a história, segundo os historiadores dizem. Ele não surgiu do nada, ele não apareceu ocasionalmente. Jesus, ele era um judeu. Ele foi criado numa comunidade judaica, dentro daquela cultura, respeitando os mesmos padrões morais, professando a mesma fé. Jesus era um cidadão judaico como outro qualquer. Ele tinha uma descendência, ele era filho de Davi, como era costumeiramente chamado, ele era da tribo de Judá, da linhagem de Jessé, e como homem, como judeu, ele cumpriu todos os rituais religiosos da cultura judaica. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, foi apresentado pela comunidade judaica quando atingiu a idade para isso fazer, né, na ocasião do Bar Mitzvah. Lembrando que Jesus ele cumpriu todos os ritos da tradição judaica, mostrando-se ser um judeu como outro qualquer. Ele surgiu para o mundo naquele ambiente, naquela região, e se adequou como homem a toda a cultura judaica. Tanto é que os discípulos, lá na frente, os discípulos no caminho de Emaús, quando vão falar a respeito do Cristo para o próprio Cristo, eles dizem, Lucas 24, 19, o próprio Cristo lhes pergunta, quais coisas tem se falado nesses dias? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles se referiram a Jesus como o Nazareno. Jesus tinha essa identidade, né? Quando ele está lá no capítulo 7 de João, quando ele se apresenta ao povo e as pessoas fazem indagações sobre ele, alguns dizem, mas esse aí não é o Nazareno? Viria alguém de Nazaré para mudar a história do mundo? Então, Jesus ele tinha essa identidade e ele foi apresentado dentro da cultura dos judeus, dentro desse ambiente, dentro dessa cultura, ele é apresentado para o mundo. Lembrando também que algumas pessoas mostraram Jesus ao mundo e fizeram referência a respeito dele como alguém que veio com uma missão específica. Lembrando que João Batista, quando ele estava batizando no Jordão e Jesus aparece, ele olha para Jesus e diz, está ali o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembramos também do texto que fala da sua entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembrando que os próprios judeus, né, no capítulo 12 do Evangelho de João, versículos 12 e 13, diz, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Lembrando também que Cristo, quando conversava com a mulher samaritana, diante de tantas indagações, ele disse àquela mulher que ele era o Cristo, que falava com ela, a pessoa que falava com ela era o Cristo. O ponto 3, Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus, no subtópico 3, 1. A humanidade de Jesus Cristo era aparente, era tão real quanto é a nossa. Em momento algum ele usou
a sua divindade para suprir as suas carências. Lembrando que esse assunto já foi abordado na introdução, no início da aula. Jesus, em momento algum, ele usou da prerrogativa de Deus para suprir as suas necessidades. Lembrando que Cristo, ele foi tentado, mas não teve pecado. Algumas pessoas perguntam, mas Jesus podia pecar? Não, Jesus, ele, mesmo tendo essa estrutura humana, ele não pecaria. Ele foi crescendo, se desenvolvendo, mas tomando a sua consciência, ele teve o entendimento que ele tinha a sua natureza divina, ainda que teve que, como qualquer outra criança, ele teve que estudar, teve que aprender a ler, teve que aprender a escrever, teve que aprender a se relacionar, mas quando adquirindo a sua consciência, ele teve a plena convicção de que ele não pecaria. Ele foi tentado, como qualquer outro ser humano é tentado, mas ele não pecou. Tanto é que o próprio diabo, próprio Satanás, na tentação do deserto, ele tentou Jesus, mas Jesus não pecou. O subtópico 3.2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Subtópico 3.3, a perfeição espiritual de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, já lemos o texto, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Concluindo essa lição, olhando firmemente para Jesus, o autor consumador da nossa fé, chegaremos à estrutura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiramente Deus. Que ele, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja louvado. Espero que você possa ter absorvido uma parte dessa lição. Queremos só explicar aqui que tentamos resumir o máximo, por isso que muitas partes nós estávamos lendo, para aproveitar o tempo, porque devido a ser uma gravação, nós precisamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha um dia de vitórias e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe e te dê paz.